Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para resolver essa soma infinita aqui, né? Esse 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, e assim vai seguindo, né, essa soma até o infinito. E eu estou aqui para mostrar, né, que essa soma, né, também conhecida como a função zeta de Riemann aplicada em 2, também aqui escrita dessa maneira aqui, desse somatório, ela vai ser igual a π quadrado sobre 6, né? E é interessante, né, que a gente está somando números racionais, né, infinitos números racionais, e a gente acaba com um número irracional. E além disso, né, que a gente está tratando, né, a parte, né, dos denominadores são todos números naturais. E além disso, a gente encontra um número, no caso, o resultado que está relacionado com o número π. E isso é muito estranho. Porque, né, da onde teria que sair esse π, né? A gente não está tratando de nenhum problema ligado à trigonometria, não é mesmo? Mas, na verdade, a gente está tratando um pouquinho sim. E é o que eu vou mostrar para vocês, que para resolver essa soma, a gente tem que usar o conceito de série de Fourier. Bom, a série de Fourier é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma função, aqui no caso eu chamei de f de x, e essa função, vamos imaginar que a gente consegue definir na variável x, né, no intervalo de menos π até π. Essa função em si, ela já pode ser naturalmente 2π periódica, né? Ou seja, quando f de x mais 2π, a gente aplicar, né, fazer essa conta, a gente consegue encontrar f de x. Essa é a definição de uma função 2π periódica. Ela já pode ser naturalmente assim, ou a gente pode estender esse conceito de 2π periodicidade para essa função. Da seguinte maneira, vamos aqui ver que a gente tem essa função aqui, f de x igual a x, e eu consigo definir ela bonitinha no intervalo de menos π a π. Mas a gente sabe também, né, que a função f de x igual a x, ela não é 2π periódica naturalmente. Então o que a gente pode fazer é basicamente fazer igual no computador, né, um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente seleciona essa parte da função que a gente está interessado e a gente copia e cola ela no restante do intervalo, né, igual aqui como eu escrevi para vocês, né, imaginando que essa função continua. Bom, há de infinito tanto para os reais positivos ou reais negativos. Então, no caso, né, vamos imaginar que a gente tem uma função desse tipo. Essa f de x, ela está definida em x menos π a π, e ela vai ser 2π periódica de alguma maneira. Beleza? Então, vamos lá. A ideia, né, é que quando a gente tem uma função que é 2π periódica, né, pelo menos do jeito que eu defini, é que a gente pode escrever ela como uma expansão de funções que são periódicas desse mesmo período, né, ou seja, 2π periódica. Aqui, no caso, a gente tem o coeficiente 1 aqui acompanhando, né, e o 1 ele é 2π periódico, porque ele é uma função constante, então ele tem periodicidade. Ele vai ter periodicidade zero, porque pode tomar qualquer valor tipo, tão próximo que você queira de um ponto escolhido, que a gente sempre vai manter esse mesmo valor. Além disso, a gente vai ter aqui também um termo que ele vai ser proporcional a funções cosseno, né? E aqui termos dependentes da função seno. Uma coisa que é interessante quando a gente vai para álgebra linear é que quando a gente analisa esse conjunto de funções aqui, por exemplo, a gente tem o 1, cosseno de x, cosseno de 2x, cosseno de 3x, vai adiante, aí a gente tem seno de x, seno de 2x, seno de 3x, e assim vai adiante. Esse conjunto aqui, né, nota que a notação de conjunto que eu estou usando, ele é o que é chamado em álgebra linear de uma base, ou seja, isso porque esse espaço que é gerado por essa combinação linear, né, dessa maneira aqui que eu escrevi aqui em cima, ele forma um espaço vetorial. Isso é mais ou menos como se a gente tivesse um espaço de vetores. Isso é um pouco estranho, né? E é bem abstrato, e isso geralmente a gente aprende na faculdade. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhe nesse sentido. O que é interessante é falar que essa base, né, esse conjunto mínimo que vai gerar, né, todas essas funções do tipo 2π periódica,
ela vai ser uma base que é ortogonal. E o que isso significa? Bom, se ela é ortogonal, ela tem que ser ortogonal segundo um produto interno. E o produto interno aqui que eu escolhi, dessa maneira, né, que eu faço essa notação aqui, g.h, ela vai ser a integral do produto dessas duas funções g de x e h de x, integrado entre menos π e π, que é o intervalo das funções da função que a gente está definindo, né? Que é o que a gente definiu no começo. Até aí, esse é o produto interno desse espaço. E essa base, segundo esse produto interno, ela é ortogonal. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer aqui, no caso que eu deixei, né, que n e m são números naturais. Então, as únicas produtos internos entre os elementos da base que não vão ser zero são os produtos internos que envolvem os mesmos elementos de base. Isso está aqui descrito nessa quantidade aqui de integrais que eu escrevi. Aqui no caso a primeira, né, diz que a integral de seno de mx vezes seno de nx, nesse intervalo, ele vai ser zero se n for diferente de m, e ele vai ser igual a π se n e m foram o mesmo, né? Isso que é o que quer dizer da ortogonalidade. Além disso, aqui a gente vai ter a mesma propriedade para a função cosseno, né? E interessante que os valores que dão são os mesmos, né? Além disso, os termos cruzados que a gente vê aqui entre os elementos de base, eles sempre vão dar zero, sempre. Então, essa parte aqui, quando a gente pega elementos seno com cosseno, um com cosseno, um com seno, isso sempre vai dar zero. E, de fato, vocês podem fazer essas contas e isso acontece. É aqui, né, o caso, digamos assim, trivial, né, quando a gente coloca os dois elementos 1 da base, né, 1 vezes 1, então essa integral dá 2π, que seria o mais simples, né, desses produtos internos. Então, agora, para a gente encontrar aquela série lá do começo, a gente tem que fazer uma escolha. E essa escolha que eu fiz foi escolher essa função f de x como sendo x ao quadrado. E aqui eu vou escrever aqui uma notinha aqui de álgebra linear, que é o seguinte: quando a gente tem um vetor genérico de um espaço vetorial, a gente pode até imaginar que seja um espaço vetorial que a gente está acostumado, por exemplo, o R3. Ou seja, tem um vetorzinho lá e você vai ter a componente x, y e z dele, e você vai ter os vetores unitários i, j e k. Você pode imaginar aqui dessa maneira, que nessa escrita aqui, né? Essa daqui são os vetores da base e aqui são as componentes, não é mesmo? Então, para a gente achar essas componentes aqui, no caso que eu escrevi v de m, é necessário que a gente faça o produto interno, ou o produto escalar, né? Como a gente já está pensando em vetores um pouco mais concretos, por assim dizer, vai ser o produto escalar entre o vetor que a gente quer, o vetor que a gente está trabalhando, com esse vetor da base específica, né, que acompanha essa componente que a gente está interessado, dividido pelo produto interno dessa base com ela mesma, ou seja, a norma desse vetor. Beleza? Então, aqui, para achar as componentes, aqui que nem a gente está realizando aqui nesse formatinho aqui, ou seja, a gente tem as componentes A0, AN e BN. A gente pode fazer a mesma coisa, seguindo aqui esse produto interno que a gente definiu sendo da integral. Aqui, no caso, o mais simples da gente encontrar vai ser o BN. O BN ele vai ser o quê? O produto interno de x ao quadrado com o seno de nx. Só que essa integral de cara a gente vê que ela é zero, porque a gente tem um intervalo que é simétrico, no caso de menos π a π. A função seno ela vai ser uma função ímpar e a função x quadrado vai ser uma função par. Então, essa função inteira aqui, o integrando dessa integral, ela vai ser ímpar, ou seja, essa integral nesse intervalo simétrico vai dar zero. Então, até aí, esse coeficiente é o mais simples de todos, ele vai ser zero, beleza? Agora, no A0, ele também vai ser um coeficiente razoavelmente simples de encontrar. Ele vai ser o produto interno da função f de x com o elemento da base que a gente está trabalhando, que vai ser o elemento da base 1, dividido pelo produto interno desse elemento da base com ele mesmo, ou seja, vai ser essa integral de 1 com 1. Então, vai ser 2π. Nota aqui que eu coloquei o 2π
aqui embaixo dividindo, segundo a definição dessa definição de álgebra linear. Então agora é só resolver essa integral, mas essa integral aqui ela é bem simples de resolver. A gente só tem que fazer o seguinte, a gente sabe que a primitiva, né, de x ao quadrado vai ser x ao cubo. X ao cubo sobre 3. E aqui no caso eu já vou escrever o 2π aqui embaixo. E isso daqui vai ser avaliado em π e aqui no outro extremo de menos π. Então vai ficar o seguinte, quando a gente fizer essa continha, a gente vai encontrar simplesmente que esse resultado ele vai ser π ao quadrado sobre 3. Esse é o resultado que a gente espera encontrar. Agora aqui falta a gente encontrar quais que vão ser os coeficientes AN. Os coeficientes AN agora vão ser relacionados com essa projeção, né, com o elemento da base cosseno de nx. Nota aqui que eu já deixei aqui dividido pelo produto interno do cosseno de nx com cosseno de nx, que é igual a π. E agora a gente tem que resolver essa integral aqui. Essa integral ela é meio chatinha de resolver, a gente tem que resolver ela por partes, mas eu vou aqui escrever rapidinho, meio que sem detalhes, só fazendo para vocês para o vídeo não ficar tão comprido, né? Se vocês tiverem dúvida em integração por partes, né, eu recomendo que vocês façam alguma pesquisa, eu posso até fazer um vídeo no futuro aqui no canal. Então vamos lá, a gente tem cosseno de nx aqui, dx, e essa integral ela vai ser igual, se a gente fizer a mudança de variáveis aqui para t igual a nx, a gente vai ter o seguinte, vai ser a integral de 1 sobre n ao cubo de menos nπ até mais nπ de t ao quadrado cosseno de quê? Cosseno de t, e aqui sobra dt. Beleza? Então agora a gente faz essa integração por partes aqui, depois que a gente faz essa mudança de variáveis. Então, o que a gente primeiro faz? A gente usa que esse daqui vai ser o termo que a gente vai integrar e esse daqui vai ser o termo que a gente vai derivar depois. Então, fazendo essa integração, né, a gente acha que vai ser t ao quadrado seno de t, aqui aplicado de nπ e menos nπ. E a gente já vê de cara que isso daqui vai dar zero, porque a gente vai ter que aplicar esses valores no seno de t, e a gente já sabe de cara que esses valores vão ser zero. Beleza? E agora a gente continua a integração por partes. A gente precisa de um sinal de menos e a gente deriva o t ao quadrado, né? Então a gente chega no seguinte, aqui mantém os sinais de integração, nπ, e aqui vai aqui o 2 de derivar o t ao quadrado. Então aqui sobra t e seno de t dt aqui. Beleza? E se a gente aqui já fazer essa simplificação, né? Então sobra menos 2 sobre n ao cubo, integral de menos nπ t seno de t dt. E a gente pode fazer de novo uma integração por partes, que vai ser o seguinte, menos 2 sobre n ao cubo, e agora a gente faz menos... Opa, calma aí, vamos melhorar essa notação. A gente vai ter, de novo, né? Só que esse daqui a gente vai integrar, esse daqui a gente vai derivar, e vai ser o seguinte, a gente vai ter t menos cosseno de t, aplicado em nπ menos nπ, e o seguinte vai acontecer, aqui a gente vai ter que derivar o t, e como a gente tem que derivar e botar um sinal de menos, então a gente vai ter um sinal de mais aqui, com integral de menos nπ a nπ de cosseno, né? Cosseno de t dt. E a gente sabe que essa derivada aqui, essa integral aqui vai valer zero, porque a gente está pegando intervalos completos, né, do período da cosseno de t. Então, isso daqui a gente sabe que vai dar zero, e sobra para a gente fazer a avaliação, né, desses valores aqui, né, desses valores aqui. E não é muito difícil. Aqui a gente consegue encontrar que vai ser igual a, no caso aqui o menos 2 ele já vai cancelar, né, então aparece como mais.
E aqui a gente vai ter 2 sobre n ao cubo. E aqui vai sobrar o seguinte. Vai sobrar nπ cosseno de nπ menos, só que aqui a gente tem esse menos com o menos nπ cosseno de menos nπ. Como o cosseno é uma função par, né? Então aqui é a mesma coisa que eu ter cosseno de nπ. E esse menos com menos eles cancelam. Então aqui na prática o que a gente vai ter é basicamente 4 e sobra aqui um fator n, né? Então beleza. Então vai ser 4n ao quadrado. O π vai sobrar, tranquilo? E a gente vai ter cosseno de nπ. Mas cosseno de nπ, a gente pode mostrar que, dependendo de qual for o valor de n, ele vai dar menos 1 ou 1, né? E eu já falo para vocês, né, que cosseno de nπ vai ser menos 1 elevado a n. Ou seja, se o n for um número ímpar, a gente vai ter um resultado que é menos 1. Se o n for um valor par, a gente vai ter o resultado que é 1. Beleza? Então agora é só a gente voltar aqui e colocar o resultado desse AN, né? Lembrando que a gente tem que dividir por π, né? Então se aqui a gente achou que é 4π sobre n quadrado menos 1 elevado a n, então aqui a gente vai ter simplesmente 4 sobre n ao quadrado menos 1 elevado a n. Então é simplesmente a gente pegar e escrever o que vai ser a x quadrado, não é mesmo? E aqui quando a gente aplica já todos esses coeficientes aqui, né, que a gente encontrou na expansão de x quadrado, a gente vai encontrar basicamente isso daqui, né? Só lembrando aqui que eu deveria colocar x quadrado, desculpa. E é basicamente isso que a gente encontra, beleza? Essa daqui vai ser uma maneira de se escrever x ao quadrado. E eu imagino que essa deve ser a maneira mais complicada de se escrever x ao quadrado que vocês já tenham visto. Mas enfim, essa expressão ela é válida e a gente pode usar ela à torta direita. A única coisa que eu fiz, né, a única adaptação que eu fiz foi que eu subtraí aqui um expoente aqui dessa parte do menos 1 elevado a n e eu coloquei esse menos aqui, né? Só para ficar mais fácil, só para ficar mais simples do que eu vou falar que eu vou fazer agora. Bom, uma coisa que é natural a gente fazer é imaginar, né, que vamos pegar o ponto x igual a zero, não é mesmo? É possível, né? Uma vez que a gente tenha definido a função f de x dessa maneira, a gente pode escolher o ponto de x que a gente quiser colocar. E o mais interessante é falar, vamos pôr então x igual a zero. Como x igual a zero, a gente vai encontrar já de cara, lembrando que todos os cossenos eles vão valer 1, né? Se eu colocar x igual a zero, a gente encontra o seguinte, que esse somatório, né, de n igual a 1 a infinito de menos 1 elevado a n menos 1 dividido por n ao quadrado, isso daqui vai ser basicamente π ao quadrado sobre 12. Olha lá, esse somatório aqui que a gente achou, ele já é bem parecido com o que a gente está a fim de encontrar, não é mesmo? E a gente nota também que o termo π ao quadrado ele já apareceu para a gente. Nota o porquê que o π apareceu. O π apareceu basicamente por conta do intervalo que a gente está escolhendo e dos tipos de função que a gente está escolhendo, porque funções periódicas estão muito relacionadas com trigonometria, que no caso aqui, do jeito que eu escrevi, estão relacionados com cossenos. E o fato de estar relacionado com cosseno faz com que o π possa aparecer. Então, mesmo quando não tem uma trigonometria aparente, né, alguma coisa ali relacionada a círculo aparente, a gente acaba de ver que às vezes ele está escondido em alguma propriedade. E nesse caso a gente mostrou que a propriedade é por conta do cosseno. Beleza? E agora então vamos tentar achar o que vai ser a soma que a gente quer, né? Porque a soma que a gente tem aqui é a seguinte, a gente tem 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado, calma aí, deixa eu escrever melhor,
sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado mais 1 sobre 5 ao quadrado. Essa daqui é a soma que a gente tem, e ela é alternante. E ela é alternante e muda o sinal dos termos que são pares. Nota, né? Porque eu tirei esse expoente aqui, não é mesmo? Então, a soma que a gente quer, qual que é? Como que a gente escreveria ela em somatório? A gente escreveria ela em somatório dessa maneira aqui. N igual a 1 é infinito de 1 elevado a n ao quadrado. É dessa maneira que a gente escreveria. Só que aqui, o interesse, e a gente, uma vez que expandisse essa notação, né, a gente teria 1 mais 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, e assim vai, né? Só que a gente sabe, né, eu não vou discutir muito aqui, da teoria de cálculo, geralmente cálculo 3 ou cálculo 4, né? Depende do formato de cálculo que você aprende na faculdade. Formalismo de séries. A gente sabe que essa série aqui, ela vai ser convergente. Então, nesse sentido, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode manipular o somatório dela. Eu não vou entrar em detalhes nesse quesito, mas, enfim, ela vai ser uma série convergente. Então, o que a gente tem que fazer aqui para encontrar o que vai ser essa série em termos dessa daqui é pensar que você tem que subtrair duas vezes esses termos pares. Porque se a gente subtrair duas vezes esses termos pares aqui, se a gente, vamos pensar de uma maneira mais simples. Se a gente subtrair uma vez só esses termos pares, a gente encontra uma soma só com os termos ímpares. Se a gente subtrair de novo esses termos pares, a gente vai ter esses termos pares agora, só que com valores negativos. Eu imagino que isso tenha ficado claro. E uma maneira da gente escrever esse somatório aqui que a gente encontrou em termos desse daqui que a gente quer encontrar, não é complicado. É só a gente fazer o seguinte. É uma observação muito simples. É simplesmente escrever que isso daqui vai ser n igual a 1 a infinito. Aqui eu vou repetir o que eu já tinha escrito. Então aqui n ao quadrado. Isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser basicamente a soma que eu quero encontrar, que vai ser simplesmente 1 sobre n ao quadrado. Só que eu tenho que subtrair os termos pares. E como que eu subtraio os termos pares? Eu subtraio 1 sobre 2n ao quadrado. Só que eu não tenho que subtrair uma vez só, eu tenho que subtrair duas. Então vai ser isso daqui. Então eu posso escrever esse somatório aqui, que a gente encontrou, dessa seguinte maneira aqui, sem nenhuma perda. Entende? Porque eu estou subtraindo duas vezes os termos pares, né? Nota que aqui, né, esse 2n aqui, ele está relacionado a achar os números pares. Então, aqui vai ser muito tranquilo de encontrar qual que vai ser o valor dessa outra série. Que vai ser simplesmente, a gente pode fazer o quadrado aqui desse denominador, né? E a gente vai encontrar basicamente que essa soma aqui vai ser metade da soma que a gente quer encontrar. Beleza? E isso daqui, 1 sobre n ao quadrado. E aqui, a gente sabe o resultado dessa soma aqui que a gente estava analisando. E ela vai ser o quê? Π ao quadrado sobre 12. Nota aqui, né? Se aqui a gente tem que a metade da soma que a gente quer encontrar vai ser π ao quadrado sobre 12, então a gente pode concluir finalmente, para fechar o vídeo, que a soma de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n ao quadrado, também conhecido como zeta de Riemann de 2, vai ser igual a π ao quadrado sobre 6. E a gente fecha o vídeo muito contente de ter encontrado essa expressão matemática aqui, que na minha opinião é uma das mais bonitas. Então beleza, pessoal, eu acho que hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima, até mais e falou!